Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar todos vocês, agradecer o convite da Casa Paisã, né, porque é sempre bom a gente ter para quem falar um pouco sobre o que a gente faz, né, e que muitas vezes, como você disse, como é que você faz para escoar a sua obra. Isso é muito difícil, principalmente, como você falou lá, que eu ia falar da mulher na literatura, né, principalmente para as mulheres, né, o lugar das mulheres na literatura sempre foi secundário e quando começou a existir as barreiras são bem mais fortes do que para os homens, né? Parece que para os homens a literatura é mais aberta, o espaço é mais aberto, o mercado também. E as mulheres elas têm conseguido romper um pouco essas barreiras, né? Não de uma maneira tão fácil, né? E talvez nos grandes centros, eu não sei dizer bem como é, mas eu digo a você que aqui em Campina Grande é bem difícil, né? Eu consegui publicar meu primeiro livro, foi patrocinado por uma pessoa amiga, né? Porque além de tudo a gente não tem dinheiro, né? Para publicar. E foi Amora, né? Que é esse livro aqui. Essa aqui é a segunda edição que foi publicada, a segunda edição pela UEPB. Então, assim, é muito difícil para a gente, né, e para mim, principalmente, que essa obra chegue ao meu leitor. Eu nem sei se eu tenho um leitor. É bem difícil você detectar isso, né, no mercado que não é propício para a literatura. Campina Grande hoje é uma cidade fechada para a cultura, né? Eu acho que na música é difícil você atuar, na literatura eu acho que é muito mais difícil ainda. Então é muito complicado, né, para você cuidar, você produzir, mas você não conseguir que essa produção ela escoe para alguns lugares, outros lugares, né? É porque eu sou teimosa e fico, né, batendo nessa tecla. Às vezes eu digo, não, eu não quero mais escrever. E às vezes eu não escrevo e fico triste por não poder escrever. O escritor, o poeta, né, tem esses momentos de vazio muito grande em que ele não consegue escrever, mas ao mesmo tempo ele tem aquela vontade, né, que as pessoas leiam o que ele produz, né? Desde muito jovem eu comecei a escrever, eu tinha uns 8 anos, né, por curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa, muito observadora das coisas, né, das pessoas. Eu gosto muito de observar as pessoas. E muitos poemas que as pessoas podem ler nos livros são feitos a partir de observações de pessoas que eu conheço, ou de pessoas que eu vejo na rua, ou que eu estou em algum lugar, né, e observo determinadas pessoas. Eu gosto muito, muito desde criança. Eu sempre fui assim muito observadora, muito perspicaz para essa coisa da observação do outro, né? Então eu acho que por isso eu não era muito de conversar, mas eu era muito de observar. E ainda hoje eu sou muito assim. Sou um tanto sou bastante tímida, né? Não parece, né? Eu não sei se pareça, mas eu acho que as pessoas acham que eu não sou tímida, mas eu estou extremamente tímida e isso também me limitou, né? Que eu passei muito tempo colocando meus poemas na gaveta, escondia, tinha vergonha, não tinha noção realmente se eu escrevia bem. Até hoje também não tenho, porque eu sou extremamente crítica, né, de mim mesma. Eu tenho uma autocrítica muito tirana. É isso. Vou falar assim, um dos principais pontos para mim, para gostar da literatura, foi a partir, assim, e me tornar como ser humano, foi por alguns personagens que li, né? Para você, como escritora e leitora, qual o desafio de ambas as partes, assim? Tipo, você também se inspira em alguns personagens que você leu, e você tem autores
que também me inspiraram para isso acontecer hoje em dia? Poesia, sim, muitos, né? Desde muito jovem, desde pequena eu lia muito. Meu pai lia para mim, quando eu ainda não conseguia ler, quando eu era 5 anos, me lia poesia para mim. O primeiro poema de Baudelaire que eu li foi meu pai, quem me apresentou. E a partir daí eu só fui tendo uma sede muito grande. Até por isso eu fiz letras, né? Porque eu adoro literatura, eu amo literatura, eu gosto de poesia. E assim, autores que eu gosto, que sempre estão na minha cabeça, Manuel Bandeira, Drummond, Emily Dickinson, né? Poeta americana Emily Dickinson, e muitas outras, assim, muitos poetas, eles me caminham comigo, né? Porque assim, a leitura é a poesia, o escrever, né? É uma intertextualidade. Às vezes você conversa com o outro, né? A partir do que ele escreveu. E às vezes você se pega, né? Quase fazendo uma cópia daquilo que Drummond escreveu, e você não, isso não é meu, isso é dele. Às vezes você não consegue fazer a diferença naquele momento em que você está escrevendo, né? Como se você estivesse plagiando. E não é plágio, é porque às vezes está tão interiorizado aquilo que você lê que você toma posse do que não é seu. Aí você, quando volta, né? Porque escrever também é eu me sinto num certo, vamos dizer, um momento de... É como se você recebesse uma entidade, né? Ou se você se transportasse para um outro lugar ou para outros lugares, né? Eu sinto assim quando eu escrevo, muitas vezes, né? Outras vezes eu escrevo em sã consciência, né? Mas muitas vezes eu tenho essa impressão que eu estou indo para outros lugares, ou que eu estou numa conversa com alguém que eu imaginei, ou que existe, ou que... Eu não sei explicar muito bem o que é que acontece, não é? É como se existisse alguém soprando, né? Quem sabe seja a diva. Você que possui, a senhora possui um número razoável de obras, queria que pudesse contar um pouco sobre elas, cada um por um, sim. Significado. Amora, né, que é o primeiro livro, né? Você pode ler, né, de trás, Aroma, né? Tem a ver com amor, com a moralidade, com tudo isso, né? Dizem que a minha poesia ela é sensual, né? Tem alguma coisa de sensualidade. E eu não sei, eu vou ler, por exemplo, Luzia, que é um poema que tem Amora. Esse livro foi lançado em 2002. Os brincos da moça brilhavam na tarde. No fim da tarde, o sol luzia. Era a luz, a tarde, a moça. Era o amor envenenado em suas coxas, e eu olhando, tremia. É essa coisa meio... né? Assim, eu não sei explicar muito bem, né, aquilo que a gente escreve. Por exemplo, autofágica. Minha amadinha, queria comer tua bunda, cheia de brotoejas. Ou serão cerejas, incrustadas em montes de desejos. Não sei se é por isso que dizem que eu sou um pouco sensual, não sei, por aí, né? E tem algumas letras que viraram música, né? Porque eu sou, além de cantora, eu também componho, e às vezes eu compartilho esses poemas com amigos, com meu companheiro, Siné Demoro, que compõe comigo também várias canções. Sim, aí você quer saber também, tem Plumagem, que é o segundo livro, foi publicado a primeira edição pela UFCG, a editora da UFCG, né? E teve uma segunda edição pela
a Universidade Estadual também, certo? Eu posso ler um poema dele? Claro, pode sim. Vai ficar à vontade para ler. Ostra adversa. O mundo visto de fora. As plantas respiram, os homens fazem amor, as crianças crescem. O mundo visto de dentro. A ruína, o cancro, a bomba, a faca, a ferida. A mancha negra no azul do teu olhar. Então, assim, essa poesia, ela teve a oportunidade, né, de vir à tona por essas instituições também, né, que hoje estão sendo bombardeadas aí, né, as universidades públicas, né. Então, são através delas que pessoas como eu, que vêm de famílias pobres, a gente conseguiu fazer um curso, a gente conseguiu ser professor, né, a gente conseguiu lançar um livro. Então, são essas instituições que dão um suporte a gente que não tem de onde tirar, não tem para onde ir, né? Então, o que seria de tantas famílias pobres que hoje têm seus filhos na universidade? O que seria de mim, o que seria de Plumagem, se a Universidade Estadual, se a Universidade Federal de Campina Grande não tivesse resgatado essa obra, esses poemas, né? Trouxessem à luz e que hoje eu estivesse aqui falando sobre eles, não estivesse em casa, né, triste por nunca ter trazido os meus poemas para que as pessoas possam ouvir, para que elas possam ler. E é tão triste eu não poder compartilhar disso com as pessoas, né, como eu gostaria que compartilhar. Mas existem momentos especiais como esse, né, que se abrem para a gente e que a gente pode falar, né? Não precisa ser para 1 milhão de pessoas. Essas pessoas que estão aqui já são esse 1 milhão bem grandão. Sim, o terceiro livro é Melicratom, que tem a publicação da UEPB, né? A UEPB ela foi muito legal comigo, né? De fazer a segunda edição de Amora, de lançar Melicratom. Então, assim, eu sou muito grata, né, às pessoas que me ajudaram a trazer esse livrinho também para que as pessoas pudessem conhecer um pouco da minha poesia, né? Vou ler aqui um poema Alto Relevo. À noitinha, olhos oblíquos, sussurros suaves, corpos unidos, mãos espalmadas, uníssonos gemidos pelo ar. Num repente, um jato de luz se desfaz e se refaz em alto relevo sobre uma tela morena. Vou ler mais uma aqui. Esse livro também eu escrevi Lira dos 50 anos. Foi um ano que eu fiz 50 anos, ele estava sendo lançado. Então aí tem a Lira dos 50 anos. É um pouco longo, né? E tem um poema engraçado, né? Que as pessoas... Até um dia desses, eu encontrei uma pessoa no centro e disse: eu estou lendo o seu poema com meus alunos. E tem um poema em particular que eles gostam muito, que é Ode às Gorduchinhas. Minha amante gordinha, de peitos imensuráveis, ancas redondas, fofinhas, tens um olhar amorável, um porte de rainha. Minha amante rechonchuda, minha tesuda, tens uns dentes esmagadores, uma pele limpa, bem fininha. Minha amante gorduchinha, pernas roliças, bochechas túmidas, macias. Tantas fomes te povoam, tantas fomes te atormentam, minha amada, minha amadinha. Minha amada reboculosa, para ti 1000 cachos de bananas, caixas de chocolates, cestos e cestos de pães, umas pamonhas, umas galinhas.
Ah, também um modelador manequim 50, para melhor ajustares tua abundância. Garrafas e garrafas de Keep Cooler talvez saciem tua ânsia, um amor imenso do tamanho da tua gula. E esse aqui é o livro novo, que não foi lançado ainda, né, que é Antes de Ser Blues. Eu vou ler só um para vocês, tá? Ele tem umas ilustrações de Flora Santos, que é uma garota aí muito legal, o trabalho dela. Ela é muito... Vou ler Travessia. Travessia, espumas preciosas. Eu fiz esse poema para o poeta Lúcio Lins, lá de João Pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar. É um dos melhores poetas da Paraíba e falecido. Ele trabalhava na UFPB. Um poema lágrima, gotícula, rio, onda, mar de dentro. Um poema naufrágio, náufrago, marujo, capitão mor, bússola, astrolábio, bujarrona, mar de fora. Um poema caravela, barco de papel, nau submersa, corveta afogada, mar de dentro. Um poema margem, rede, redemoinho, sargaço, tempestade, mar de fora. Um poema menino, escafandro, náutilus, hipocampo, correnteza, espuma das perdas preciosas. Isso aqui eu vou lançar ainda, e aí eu vou convidar vocês para o lançamento. Fiquem atentos, por favor, que eu vou gostar de ver vocês lá para o lançamento de Antes de Ser Blues. Né? Aí muitos me perguntam, por que Antes de Ser Blues? Né? Eu sou muito ligada à música, também muito desde menina, ouvindo muito rádio com meu pai, eu ouvia muito MPB, ouvia muito música clássica, né? E depois, na juventude, gostava de rock, claro, música norte-americana, que na década de 70 invadiu o Brasil, né? E aí eu tinha alguns gostos, como Bee Gees, né? Mas na década de 80 e 90 eu descobri o jazz e o blues, que eu já gostava vendo filmes antigos, né? Filmes em preto e branco e tudo mais. Eu me identificava profundamente com aquela música, né? E aí na década de 80 e na década de 90 eu comecei a estudar, a ouvir muito. Inclusive na década de 90 eu trabalhei acho que 3 anos apresentando na Rádio Campina Grande um programa de jazz e companhia, onde eu fazia comentários sobre o autor, o cantor, o compositor ou o instrumentista que ia tocar, falava um pouco da música dele e complementava com 1 ou 2 canções daquele músico. Eu passei acho que 3 anos apresentando esse trabalho e foi muito importante para o meu aprendizado, né? Eu não ganhava nada, né? Era só aquele prazer, porque eu sou jornalista, mas há muito tempo eu não trabalho com jornalismo, mas eu sempre gostei, né, dessa coisa de, dentro do jornalismo, trabalhar com rádio, com televisão e principalmente com rádio, né? E com música, né? Não gostava de fazer jornal, mas eu gostava de produzir e apresentar programas de música, né? Principalmente esse jazz e companhia. E essa coisa do blues e do jazz, ele está muito entranhado dentro de mim, é tanto que eu comecei a fazer umas músicas e parecia música de igreja. Que danada de música é essa que eu faço? Depois, mostrando e apresentando a um amigo meu, isso é blues, isso é música gospel, música negra, né? E aqui dentro eu faço algumas homenagens a Billie Holiday, a Nina Simone, Ella Fitzgerald, né? E outros grandes nomes do jazz que eu gosto muito. Eu tinha uma lista imensa, né? Só que a publicação do livro veio antes e não deu tempo eu fazer todos os que eu queria. E também ficaria muito chato, porque são
São poemas muito curtos, eu fiz 8 poemas, né, com esse mesmo título, antes de ser blues, daí o título, né, homenageando esses grandes nomes do jazz e do blues. E também eu homenageio pela segunda vez Elza Soares, que para mim é a melhor cantora do Brasil e talvez do mundo, né? Eu tenho uma paixão por ela. Eu achei um show dela aqui e eu fiz um poema para ela, eu não sei se está nesse livro aqui, Melicraton, né? Quando ela entrou no palco, parecia um ser do outro mundo, né? E eu falo isso no poema, que ela é extraterrena, ela é uma coisa assim maravilhosa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir algum show da Elza Soares, mas é impressionante. A voz é uma coisa maravilhosa. Então tem também nesse livro uma outra homenagem a ela. Falei demais? Então, como é ligado à música, eu acho que uma das inspirações para você escrever, além de ser compositora, então provém também, né? Você usa a música. Ah, sim. Você escuta as músicas enquanto está escrevendo ou tem que ter aquele momento meio... Não, muitas vezes é assim, a música ela vem junto com a letra, ou às vezes a letra é musicada por alguém. Por exemplo, eu tenho 2 amigos que sempre compuseram comigo, Fábio Dantas e o Geraldo Pinto, e meu marido, ele sempre musica os meus poemas. E às vezes a gente faz música junto. Ele vai fazendo a música e eu vou colocando a letra. Ou então ele faz uma música e eu vou colocando a letra, como ele fez uma música. E no final eu fiz uma letra em homenagem a Belchior, que está aqui nesse livro. E ela se transformou, ela é música e é também poesia, né? Porque tem essa coisa, né, de você misturar, às vezes, a poesia. Eu fiz até essa semana uma apresentação no encontro de literatura que é promovido por Bruno Gaudêncio, e eu falei exatamente sobre isso, a música e a poesia, né? A diferença e as coisas que ligam, que no final música e poesia é a mesma coisa e às vezes você não sabe, não é, como separar uma da outra. Aí eu levei para eles lá a Toada do Amor, que é um poema de Drummond, lindinho, e que o Belchior musicou. Eu vou ler o poema e depois vou tentar ver se eu me lembro da música, que eu não lembro muito bem. É Toada do Amor, de Drummond. E o amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida, a gente vive, depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Mas se não fosse ele também, que graça que a vida tinha. Mariquita, dá cá o pito, no teu pito tá o infinito. Aí Belchior veio e fez assim, ó. E o amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. E o amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida, a gente vive, depois esquece. Só o amor volta pra brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Aí ele fala muitas outras coisas, porque eu não me lembro exatamente da música. Mas vocês veem que, por exemplo, esse poema, ele já, até o título, Toada, né, já está para a música. E ele está todo, né, aberto para a música. A métrica, a musicalidade, né, o ritmo, deu a Belchior quase de graça, né, para ele musicar. E tem muitas outras músicas, por exemplo, eu vou cantar uma música aqui, foi musicada pelo meu companheiro Sinédem Moura. O poema é assim: um amor me espera, livre água de rio, feliz asa de passarinho. Com ele visitarei os milharais da alegria, os trigais da fertilidade, os canaviais da utopia. Um amor me espera, no caldo amorado do desejo, nos tachos doce amargos da poesia.
e não será segredo nem agonia. Aí ele botou a música. Um amor me espera, livre água de rio feliz, asa de passarinho. Com ele visitarei os milharais da alegria, os trigais da fertilidade, os canaviais da utopia. Um amor me espera no caldo amorado do desejo, nos tachos doce amargos da poesia, e não será segredo nem agonia. Vocês veem que é, né? E eu vou mostrar para vocês, ainda posso? Eu fiz um chorinho, né? Eu gosto de todo tipo de música. E meu pai era muito amigo de Duduta, né? E eu sempre fui lá desde criança. Na adolescência também, eu frequentava as sessões de choro, adorava aquilo tudo. E isso me inspirou a fazer o Chorinho Chorado. Aí eu vou ler a letra, né, para depois cantar a música, para vocês verem que sempre há, né, aquela coisa da poesia e da música estarem um pouco bem unidas. Chorinho Chorado é o título. Ai de mim, e nasceu as duas juntas, a letra e a música, tá? Ai de mim... Não, vou ler primeiro. Ai de mim, que choro o chorinho chorado. Ai de ti, que canta o amor magoado. Chorar como chora o bandolim, cantar como canta o bem-te-vi. Ai de ti, que amor me tens negado. Ai de mim, que passo a noite acordado, tentando acalentar o sono e o sonho do chorinho chorado. Ai de ti, não fosse o bem que tenho dado. Ai da vida, não fosse um mar de pecado. Chorar é tocar um bandolim. Amar é chorar até o fim, chorando o chorinho chorado. Aí a música ficou assim, ó. Ai de mim, que choro o chorinho chorado. Ai de ti, que canta o amor magoado. Chorar como chora o bandolim, cantar como canta o bem-te-vi. Ai de ti, que amor me tens negado. Ai de mim, que passo a noite acordado, tentando acalentar o sono e o sonho do chorinho chorado. Ai de ti, não fosse o bem que tenho dado. Ai da vida, não fosse um mar de pecado. Chorar é tocar um bandolim. Amar é chorar até o fim, chorando o chorinho chorado, chorando o chorinho chorado. Isso aí. É bem emocionante, né? As letras também, né? Poesia. Bem líricas, né? O pessoal me dizem, né, algumas pessoas, que a minha poesia é lírica, né? E também outra coisa que confunde as pessoas, que geralmente as pessoas acham que para você compor, você precisa tocar um instrumento, né? Eu não toco nenhum instrumento, o meu instrumento é a voz, e é com a voz que eu, às vezes batucando assim, certo? E marcando o compasso com o pé ou com a mão, eu vou construindo a música, né? Então, assim, muitas pessoas, mas você é compositora, você toca que instrumento? Nenhum, né? Eu componho intuitivamente, porque eu não conheço nada de música, assim, em termos teóricos, né?
Eu não sei dizer a você se essa música eu canto em si ou em lá, é uma vergonha falar isso para uma pessoa que canta desde os 18 anos, né? Eu tenho 56 anos hoje, mas eu realmente a teoria não entra na minha cabeça, né? Essa coisa de não entra. Eu cantei em coral muito tempo, algum tempo, né? No coral do Dart, depois eu cantei no coral Céu da Boca, e a música sempre esteve muito ligada, né? Na minha vida, muito ligada mesmo. Última pergunta, eu queria saber, tipo, a dica que a senhora poderia dar a quem gosta de escrever, né? E principalmente as mulheres também, que tem essa pretensão de escrever, mas tem sempre aquele tabu, né, em si, em as vertentes que o mundo impõe, né? A primeira coisa é não ter medo e não ter vergonha, né? Por algum tempo eu tive muita vergonha do que eu fazia, do que eu escrevia, e depois eu virei sem vergonha, entendeu? Eu queria realmente mostrar. Mesmo que alguém dissesse, mas esse poema não é bom, essa poesia não é boa, não me importa, né? Eu não quero, não me importa, eu quero escrever, eu quero que esses poemas cheguem às pessoas, que elas gostem ou não, né? Então, assim, acho que as mulheres, se elas têm essa predisposição, esse dom, ou eu sei lá o que, eu não sei como definir, né, que elas corram atrás desse sonho. Mesmo que você não possa viver disso, né, porque sobreviver de música ou de poesia ou de literatura no Brasil é uma coisa de sonho, né, é uma coisa de outro mundo. Mas, assim, mesmo que você tenha esse sonho, tenha esse dom, tenha essa vontade, escreva. Sabe, eu digo muito isso aos meus alunos, eu trabalhei um tempo, não é, com produção de texto, e eu descobri muitas pessoas e dava sugestões e criticava e ajudava a ir por um outro caminho, sugeria livros para ler, de crítica literária, livros de literatura pura mesmo, porque é o que dá o subsídio, né, para você, é o seu alimento para você também ter como produzir aquilo que você quer fazer. É isso.